Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre carteira aberta de investimentos. Isso porque tivemos a oportunidade de receber os primeiros dividendos da Caixa Seguridade e estamos dando uma olhada no mercado. Será que é o momento de reinvestirmos esse valor? Será que a Caixa Seguridade ela está com o preço que veio a se oferecer para nós comprarmos mais ações da companhia? Vamos dar uma olhada. Os proventos a que nos referimos foram pagos no dia 11 de novembro de 2022. Hoje é dia 17 de novembro de 2022 e até por conta de todas as informações que vieram ao mercado, o que nos colocou na condição de ter que fazer vídeos com maior prioridade em outros assuntos, não tínhamos abordado essa questão na nossa carteira aberta. Mas agora a gente traz aqui a informação de que no dia então 11 de novembro de 2022, nos foram pagos a título de dividendos de Caixa Seguridade sobre 101 ações, R$ 353,13. O dia 11 de novembro de 2022, quando do pagamento, caiu na última sexta-feira. Hoje, quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de ter executada uma ordem de compra nos valores aproximados que foram pagos, pouco abaixo aqui, R$ 347,60, numa ordem que nós lançamos no dia 16, porque do dia 11, e aí nos dias 15, no dia 15, aliás, que foi segunda-feira, não houve oportunidade da ação vir a se oferecer, mas a gente viu o comportamento do mercado. E terça-feira, evidentemente, foi foi feriado, mas a gente viu a partir de quarta-feira, então, que foi o dia de ontem, a ação vindo a se oferecer pelos movimentos do mercado. Esses movimentos, conforme a maioria dos analistas, foram decorrentes das falas do presidente eleito na COP, que é essa conferência que está acontecendo no Egito sobre o meio ambiente. E diante das falas que foram realizadas lá e mais o anúncio de outros integrantes da equipe de transição, o mercado veio abaixo e a ação acabou se oferecendo, onde nós entendemos aqui que lançar a ordem a R$ 7,90 nos parecia uma boa oportunidade, o que nos possibilitou a compra de mais 44 ações nesta ação da Caixa Seguridade, que está na nossa carteira dentro do segmento de oportunidade, e não daqueles que nós consideramos de fato pagamentos de proventos. E você que já acompanha o canal sabe que nós fizemos imediatamente o registro tanto dos proventos recebidos quanto das ações compradas e, em particular, com relação à compra que nós fizemos, se o preço era um preço que se oferecia, ou seja, preço realmente importa. Houve quem escrevesse aqui no nosso canal que dizia o seguinte: se preço importa para Jujuba, ainda mais para ações. E é verdade isso. Então aqui, em primeiro lugar, nós registramos os proventos pagos. Foi pago aqui em torno de 35 centavos por ação para 1.001 ações. Então nós recebemos R$ 353,13 e tivemos a oportunidade de comprar então 44 ações a R$ 347,60, o que fez com que nós passássemos de 1.001 para 1.045. Portanto, compramos 44 ações. Olhando agora para o preço, lembrando que a Caixa de Seguridade entrou para a Bolsa de Valores apenas no ano passado, a partir da metade do ano, então ela não tem um histórico ainda razoável para pagamentos de proventos que possa nos levar a compreender como é que ela se comportou no passado, lembrando que o que a companhia faz no passado é mais importante do que as projeções que nós fazemos. Mas, se nós considerarmos o que ela pagou de proventos até então, em relação ao ano passado, e considerando que como ela paga semestralmente, só pagou no segundo semestre, então a gente fez aqui uma composição de valores, como se, multiplicando por 2, como se ela tivesse pago esse valor sendo a metade num semestre. Então, a gente considera que no outro semestre
teria valor igual, então a soma desses dois valores, ela pagou 24 centavos, bateria em 48 centavos. Dividindo esses 48 centavos por 6%, por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Quando dividimos 48 centavos por 6%, nós obtemos o valor aqui de R$ 8,00, ficando como o nosso preço teto quando olhamos para o passado. A gente ainda fez uma consideração sobre um possível crescimento dos dividendos, o que nos estimou aqui em R$ 9,00, então, o nosso preço teto. Na média dos dois, nós ficamos então com R$ 8,50 como preço teto quando olhamos para o passado. E esse preço teto nós colocamos aqui embaixo, apenas para nós termos uma referência do passado. E por conta dos resultados apresentados pela companhia para o terceiro trimestre de 2022, nós podemos aqui estimar que a companhia teria condições de pagar até o final do exercício em torno de 67 centavos. Para esses 67 centavos, isso em função, veja aqui, do lucro líquido que nós estimamos até o fechamento do exercício de 2022. Com isso, olhando para esses valores, nós podemos estimar o preço teto da companhia em R$ 11,13. Isso porque estamos trabalhando com um payout aqui de 75% sobre o lucro líquido que nós projetamos. Desta forma, então, o que a gente leva em consideração é exatamente R$ 11,13 na nossa estimativa de preço teto. E veja que o preço que nós pagamos pela ação, tanto quanto quando olhamos a nossa projeção, quanto quando olhamos para o passado até recente da companhia, então compramos abaixo dos dois preços tetos, portanto, e temos o entendimento de que fizemos uma boa compra do ponto de vista de preço. Agora vamos dar uma olhada no racional dessa compra. Note a importância no nosso quadro de indicadores, porque a partir do quadro de indicadores é que nós construímos o racional. Veja que o patrimônio líquido de Caixa Seguridade foi a 11,4 bilhões. Ele teve um crescimento aqui em relação ao passado de 8,12%. Na verdade, a Caixa teve um ótimo resultado com o lucro que ela apresentou e para o valor que nós pagamos pela ação, R$ 7,90, os indicadores começaram a andar na seguinte direção. Se nós pegarmos o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, hoje em 2,08. Está um pouco acima, por exemplo, nós sabemos que a ação a gente considera nem caro nem barato entre 1 e abaixo de 2, e a partir de 2 a gente começa a entender que a ação possa estar caro, mas acontece que a Caixa Seguridade com a BB Seguridade, eles se desmembraram de uma empresa, eles usam de uma infraestrutura, por isso que ele tem um impacto não tão consistente do ponto de vista do seu PVPA, por conta de que este patrimônio líquido, ele na verdade, parte dele é parte do órgão de onde ele se desmembrou. No caso, Caixa Seguridade da Caixa Econômica Federal, BB Seguridade do Banco do Brasil. Por outro lado, o PL, preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, indicando aqui que se você comprar a esse preço e para os dividendos que a companhia paga, para o lucro líquido que a companhia tem, você vai ter o retorno em aproximadamente 9 anos. Além disso, veja que para esse dividendo estimado, a ação aqui tem um dividend yield de 8,46%, o que está bem acima dos 6% que nós procuramos. E agora sim, olhando o racional, então, para a nossa compra aqui de 44 ações a R$ 7,90 para a Caixa Seguridade no dia 17 de novembro de 2022. Conforme nós vimos, nós temos um dividend yield estimado de 8,46, bem acima dos 6% que nós procuramos. Nós também registramos aqui o PL da companhia, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 8,87, que é o tempo que retorna, estimado em termos de lucro líquido, para o valor que nós investimos, um PVPA de 2,08 e mais aqui ao fundo, eu vou tentar trazer ele aqui à tela,
onde nós vamos olhar o preço teto. R$ 8,50, a gente pega o mais baixo deles, compramos abaixo disso, a R$ 7,90, então fizemos um bom investimento. Como a gente está tratando de reinvestimento, então a gente não precisou esperar que o preço da ação descesse mais. E assim registramos as nossas metas para 2022, 2023. Observe que Caixa Seguridade, nós já estamos com 1.045, nós temos uma meta de 3.000 ações, estamos a 34% da meta. Aqui o que a gente leva em consideração é que, na verdade, veja que tem uma linha mais escura que indica que para nós que o que está abaixo dessa linha das ações são aquelas de oportunidade. Então, como oportunidade, parece uma boa compra, a gente vai comprando devagarinho, não precisa andar muito rápido na direção da meta, porque, na verdade, em algum momento a ação acaba se oferecendo aí e talvez a gente faça uma compra um pouco mais agressiva. Chegamos a R$26 mil aqui de proventos. Com esses proventos, ainda o que temos para receber de Banco do Brasil, de Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ainda não anunciou, nós temos ainda para receber de Taesa, nós temos para receber também, ainda não tem anunciado, TRPL4, Isacetep, então nós vamos estourar a nossa meta de proventos com tranquilidade. Veja que nós já estamos na média por mês, considerando já 12 meses do ano, de R$ 2.179, já ultrapassamos 10% a meta está aqui, a nossa meta é estimada, e também já ultrapassamos o máximo da nossa meta estimada e estamos indo aqui na direção da meta do AGF+, porque ele também faz uma projeção de proventos. Não vamos chegar nela, mas só o fato de estarmos muito encostados nessa meta já nos deixa mais tranquilo, isso porque acredito que vamos encerrar o ano com a média aqui de R$ 2.377 por mês. E qual é a importância desses proventos? Porque esse é o provento que nós vamos reinvestir ou vamos comprar mais ações da nossa carteira sem que precisemos tirar do nosso principal, como por exemplo o nosso salário. E esse foi o vídeo da nossa carteira aberta de investimentos, onde você está vendo aí, os resultados estão aparecendo e logo logo essa carteira, ela logo logo que eu digo um pouco mais de tempo, você vai acompanhando o canal dentro do mínimo que nós estabelecemos para aquilo que a gente considera investimento de longo prazo, que é 5 anos, ela vai estar pagando aí por todas as nossas despesas, nos assegurando aquilo que a gente entende como liberdade financeira, que é quando o que vem dos nossos proventos, da nossa renda passiva, paga por todas as despesas que nós possuímos. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e me despedindo de você, deixando, como sempre, o meu grande abraço.